Os stands imortais em JoJo, aqueles stands que continuam vivos mesmo depois que o usuário morre. Wonder of You. Wonder of You possui umas 3 ou 4 habilidades, mas apenas uma é relevante para esse vídeo, a Calamidade. A habilidade primária e o real motivo pelo qual esse stand é tão demoníaco. Wonder of You possui o controle total da lei natural da Calamidade, uma forma de energia negativa e potencialmente destrutiva, que existe no universo antes de qualquer stand existir. Qualquer pessoa que olhe para as costas do seu stand está sujeita ao seu controle da Calamidade. Caso a pessoa que olhou para suas costas manifeste a simples vontade de perseguir o usuário, algumas dessas calamidades acontecem em ocasiões causadas pela própria vítima. Imagine você em um dia comum, estava arrumando a casa e de repente você tropeça no seu próprio chinelo e quebra seu nariz. É assim que Wonder of You funciona. Em outros casos, essa habilidade se manifesta tornando fenômenos naturais completamente letais, como quando Josuke foi ferido pelo que pareciam apenas gotas de chuva. E assim como eu disse, a lei natural da Calamidade não é uma habilidade única desse stand. O Wonder of You pode apenas manipular e direcionar a forma como a calamidade afeta uma pessoa ou outra. Por isso que mesmo após a morte do seu usuário, o stand ainda tentou agir sobre aqueles que o tentavam perseguir, porque naquele momento ele era apenas o mais puro suco real da calamidade agindo, tornando o Wonder of You um stand imortal, que poderia continuar atormentando gerações e gerações com a energia da calamidade. Então já deixa um like e a inscrição nesse vídeo para você ter a paz eterna e não ter problemas com a calamidade. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os stands em JoJo morrem automaticamente quando seus usuários também perdem a vida, certo? Errado! Porque existe uma grande quantidade de stands que mesmo depois da morte do seu usuário, continuam vagando pela terra, atormentando a alma de qualquer pessoa. E agora você vai conhecer todos eles. Stands praticamente imortais. E o próximo é Notorious Big. Esse é um dos stands mais poderosos da parte 5 de JoJo. Ele se manifesta após a morte do seu usuário e assume a forma de um aglomerado de carne que consome e infecta o objeto ou a pessoa mais rápida dos arredores. Conforme ele vai consumindo os objetos, ele vai absorvendo e aumentando seu tamanho exponencialmente. Sua única fraqueza é o fato de que ele não segue uma linha de ataque precisa. O Big vai atacar o objeto que estiver se movendo mais rápido dentro de uma certa área, o que permite que ele seja ludibriado de alguma forma, como foi o que vimos na parte 5. É impossível derrotá-lo diretamente. A única forma de vencê-lo é fazendo ele perseguir alguma outra coisa que ele nunca possa alcançar. E como ele só funciona quando seu usuário morre, ele não é só um stand imortal, como é um stand que precisa da morte para funcionar. Cheap Trick. Esse aqui é muito conhecido, então não vou me aprofundar muito. Mas basicamente, se alguém olhar para as costas do seu usuário, ele mata o atual usuário. E quem olhou para as costas dele se torna seu novo portador. Mas esse stand é ainda mais demoníaco, já que ele não vai só te matar se alguém olhar para suas costas, como também te induz a fazer isso de algum jeito, ou pode te sabotar de alguma forma, fazendo alguém próximo de você olhar para suas costas ou algo assim. E como esse stand troca de usuário toda vez que alguém olha para as costas do seu atual usuário, ele realmente nunca vai morrer. O Rohan teve que fazer uma bela maracutaia envolvendo o corredor das almas de Morioh, senão ele não conseguiria escapar. Mas se o Cheap Trick realmente tivesse morrido, o Rohan teria morrido junto. Então a gente sabe que ele ficou vivo. Talvez ele esteja vagando pelo mundo igual o Kira em Dead Man Questions, Milagro Man. Não se sabe ao certo quem foi o seu usuário, apenas que ele era um traficante de armas que já morreu. A habilidade desse stand consiste em multiplicar cada vez mais o dinheiro de sua vítima, e você deve estar pensando que isso é uma habilidade maravilhosa, certo? Bom, seria se isso aqui não fosse JoJo. Caso você tente se livrar do dinheiro ou gastar ele, o dinheiro é devolvido a ela e ela recebe mais. E a quantidade de dinheiro vai aumentando cada vez mais exponencialmente, até que ela seja completamente enterrada e asfixiada pelo próprio dinheiro. É uma armadilha de morte causada pelo seu próprio stand. E como ele é uma espécie de maldição, não pode ser morto. Anubis. Ele é um stand automático póstumo que foi ligado à espada do seu usuário. Então após a morte do mesmo, ele continuou vivo e perfeitamente consciente ao longo dos anos, porém incapaz de agir por conta própria, precisando que alguém segure na espada para ele conseguir possuir esse homem. E sim, isso foi extremamente gay de se falar. E com isso ele ganhou a capacidade de possuir qualquer um que tocasse a espada. Sua primeira aparição foi no episódio 28 de Stardust Crusaders. Todas as suas habilidades estão ligadas ao combate de espadas, aprimorando os atributos de quem ele possuir, além de nunca poder ser vencido pelo mesmo golpe e ainda por cima ter a capacidade de ignorar objetos sólidos que estiverem entre ele e seu alvo. Como Anubis foi selado à espada, sua vida está inteiramente ligada a ela. Então ele não precisa que seu usuário esteja vivo, podendo trocar de usuário infinitamente, o que o torna imortal. A espada foi destruída mais de uma vez na obra de JoJo, o que significa que ela precisa ser inteiramente destruída para que ele morra, algo que não vimos acontecer na obra. Tá difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos?
calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de Jojo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de Jojo tem até o live action de Jojo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine pra você baixar. Superfly. Esse stand maldito se manifesta como uma torre de energia elétrica. Sim, isso é tão ridículo quanto você tá imaginando, meu amigo. Essa torre precisa de energia de um prisioneiro para se manter. Ela só pode prender uma pessoa por vez. Então, caso você fique aprisionado nela, se você por algum milagre conseguir convencer alguém a entrar debaixo dessa torre, você estará livre e essa pessoa ficará presa. Caso o prisioneiro da torre tente fugir, ele vai ser transformado em metal conforme seu corpo vai saindo da torre. E dentro do que foi mostrado no anime, não existe nenhuma forma de escapar do efeito desse stand. E como essa torre troca de usuário toda vez que alguém entra e sai dela, também é um stand imortal, podendo ter vários usuários diferentes no mesmo dia por diferentes motivos, incluindo a morte de um deles. Mas a torre segue firme no mesmo lugar. Chariot Requiem. Chariot Requiem tem uma habilidade bem simples de se entender. A base das suas habilidades é o controle das almas. Ele surgiu devido ao desejo do Polnareff de proteger a flecha, e pelo que parece, a flecha entendeu que a única forma de ser protegida é transformando o Silver Chariot em um Chariot agiota. Brincadeiras à parte, o ponto é que o Chariot, assim que surgiu, trocou a alma de todos em um alcance não especificado com um ser vivo mais próximo após um sono profundo e repentino. Após isso, Chariot pegou a flecha e saiu caminhando, e todas as vezes que alguém se aproximava dele para pegar a flecha, essa pessoa era atacada e impedida pelo seu próprio stand, devido à habilidade mais poderosa do Chariot, porque ele é capaz de controlar as almas, e se ele controla as almas, ele controla os stands. Então é óbvio que ele nunca entraria em nenhum confronto deliberadamente, mas ainda assim, nenhum stand conseguiria de alguma forma superar o seu controle, até porque não se trata de controlar o stand em si. O que torna o Chariot de fato imortal é que após ele se perfurar com a flecha do Requiem, o stand foi completamente desvinculado da alma do Polnareff, se tornando completamente independente dele. Então o stand pode ser atacado quantas vezes quiserem, mas isso não afetará a alma de Polnareff, assim como o Polnareff pode ser atacado sem afetar diretamente o stand. É como se eles tivessem sido totalmente separados, se tornando cada um independente um do outro. Então, mesmo que exista alguma forma do Chariot ser assassinado através dos orbes de alma nas costas do indivíduo, ele é imortal no sentido de que não pode morrer naturalmente, como a maioria dos stands que conhecemos. Stray Cat. Stray Cat é originalmente um gato que foi perfurado pela flecha de stand, apresentado em Diamond is Unbreakable. Porém, antes mesmo que pudesse mover suas habilidades na forma felina, ele acabou sendo morto em um acidente na casa de Kosako Kawajiri. No caso, o homem que Kira matou para roubar sua identidade e se esconder dos batutinhas de Morio. Depois da sua morte, por alguma razão que nem mesmo Deus sabe explicar, o gato reencarnou em forma de uma planta, ainda com suas habilidades de stand. Como toda a história de Diamond is Unbreakable fala sobre almas e ciclos não terminados, provavelmente deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas como o Araki infelizmente não quis nos dar uma explicação decente, a gente vai ficar nessa dúvida. De qualquer forma, Stray Cat tem a habilidade de manipular e pressurizar o ar ao seu redor, podendo atacar seus inimigos com uma pequena esfera de ar comprimido, causando um grande dano e também podendo servir de escudo para quem abrigar esse stand dentro de si, como a gente viu acontecendo na luta final da parte 4. Como o gato reencarnou graças ao seu stand em uma planta, tanto o seu stand quanto o seu usuário aparentemente se tornaram imortais, mas a gente não sabe exatamente qual foi o destino deles depois que toda a confusão da parte 4 passou. Mas a menção dele ainda continua válida aqui. Coma legumes!